É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, nessa casa que nos acolhe, né, que muitas das vezes, se não na maioria delas, né, é o lugar onde depositamos as nossas esperanças, né, vemos aqui na Casa da Prece Chico Xavier a oportunidade, né, de tirarmos as cortinas das vendas dos nossos olhos, e, e sermos sinceros conosco mesmo, né? O que estamos sentindo, o que estamos passando, quais são as nossas necessidades. Então, é muito bom realmente estar aqui com vocês, e principalmente na noite de hoje, que a gente tem aí um aniversariante especial, né? O Livro dos Espíritos trouxe para a gente, assim, um conhecimento maravilhoso da doutrina, né? Foi o primeiro livro lançado. É um livro maravilhoso, pesquisa científica, né, Allan Kardec. E aí estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que vira e mexe, nós nos percebemos inseridos dentro desse contexto, né? Nossas escolhas e suas consequências. E a gente está o tempo todo, né? A gente já acorda escolhendo o café da manhã, a roupa que vai para o trabalho, que vai para a faculdade, vai para o colégio, e até mesmo as consequências, né, de não termos pensado nisso, aí atrasa, quer comer alguma coisa que não tem, então não pensei no mercado, então é o tempo todo, né? A nossa vida ela é o tempo todo baseada nesse raciocínio, só que é tão automático, é tudo tão automático o tempo todo, que a gente não para, às vezes, para ver que nos pequenos detalhes das nossas escolhas vai ter ali uma consequência, seja o que for, né? E aí, trazendo essa comparação muito simplória, mas realista, né, do nosso dia a dia, para o estudo aqui da doutrina espírita, eu venho me questionando para que a gente possa analisar, né, dentro do embasamento da doutrina, o que as nossas escolhas poderiam nos trazer como consequências. Queria convidar vocês a primeiro a gente fazer assim uma reflexão sobre algumas coisas que já foram tratadas aqui em palestras anteriores ou no estudo do Evangelho. Primeiro que a gente possa se situar, né? Onde é que nós estamos? Que momento nós estamos vivendo? Né? E aí, ao longo da palestra, a gente vai conversando, porque, na verdade, aqui é um bate-papo, até para a gente preparar qualquer tipo de estudo, a gente tem que estudar aquilo que a gente já vem estudando. Então, que durante o nosso bate-papo a gente possa refletir em algumas questões. E eu queria convidá-los a pensar sobre isso, né? Que momento nós estamos vivendo? Vamos olhar para o planeta Terra. Vamos lembrar, né? Quem é o planeta Terra? É a nossa casa, é a nossa moradia, onde nós reencarnamos e viemos aqui para esse planeta maravilhoso, passar pelos nossos dia a dias, pelos nossos desafios. Só que a gente encontra o quê? Um planeta que, neste momento, ainda está vivendo as provas e as expiações. É um planeta onde nós, espíritos, reencarnamos, ainda, né, com as nossas necessidades de evolução espiritual, de aprendizado, de crescimento. Então, não é um planeta que a gente veio aqui passear só, né? Temos aqui, estamos colhendo alguns frutos necessários para o nosso crescimento espiritual, mas viemos num momento de transição planetária absurda, né? Vivendo situações atuais que quem tem aqui menos de 20 achou que só ia ler nos livros de história no colégio. Quem tem mais de 60 achou que é uma coisa que tinha ficado lá para trás. E a gente que está nesse meio do caminho não está tentando entender se a gente volta para o livro, se a gente liga a TV, se a gente vai para a internet, né? Se é atual, se eu estou vendo um flashback, né, de alguma coisa. Mas é isso, meus irmãos, é o momento que nós estamos vivendo.
né? E é muito interessante e gostoso falar sobre isso, porque a gente poderia transitar por várias temáticas que têm as respostas lá no Livro dos Espíritos, que o acaso não existe, né? Que antes de reencarnarmos, fizemos sim o nosso planejamento reencarnatório, que era importante estarmos aqui na Terra neste momento. Mas, Cíntia, por que você está falando sobre isso? Porque é importante a gente entender o contexto que a gente vive, o porquê talvez estamos vivendo tudo isso, para a gente ir refletindo daqui a pouquinho melhor sobre as nossas escolhas. O que a gente vai fazer com tudo que a gente está vendo, com tudo que a gente está sentindo, com tudo que a gente está percebendo que está acontecendo? Alguns de nós talvez não estejam percebendo, e tudo bem também, mas acho que é bacana a gente pensar nesse momento que é real, que a gente tem que encarar e que a gente tem que agradecer. Não é meio louco? Como é que eu vou agradecer tudo isso? Agradecendo. Porque estamos com as nossas consciências em perfeito estado. Eu quero dizer assim, até que se prove o contrário, né, gente? Estamos com a nossa sanidade mental, né, numa condição em que a gente possa ter essa reflexão, né? É disso que eu estou falando. Alguns de nós pode estar aceitando, outros de nós pode estar negando, outros de nós pode simplesmente não estar fazendo nada, e não tem problema, tudo isso faz parte da escolha, né? E aí, a gente se pergunta, mas aí o que eu vou fazer, né? Ok, Cíntia, já entendi em que momento eu reencarnei, né? O que está acontecendo, o que eu estou passando. Acredito nisso, eu venho estudando aqui ao longo das semanas vários temas que se completam, né, e que nos mostram a importância do planeta Terra poder chegar no planeta de regeneração, né, para que ele vá para uma condição melhor. É necessário que a gente passe por tudo isso, cresça e aprenda. Mas o que eu posso fazer? Né? Qual é a minha parte em tudo isso? Eu não tenho culpa de nada. Normalmente a gente precisa se colocar em alguma posição, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, ou na posição de vítima ou de culpado. Eu não quero, eu não estou convidando ninguém aqui a se julgar. Não é julgamento, é realmente uma análise, né? De uma forma clara, de uma forma talvez até sutil, né? Porque tem coisas que são tão sutis que podem passar desapercebido por nós. Mas o que eu tenho para oferecer? O que eu faço com todo esse movimento, nesse raciocínio? Nós podemos fazer algumas escolhas, podemos, até mesmo perante as dificuldades que nós encaramos na nossa vida, nós temos a escolha de nos deprimirmos, de nos paralisarmos, de pensarmos negativo. E temos outras escolhas também, de termos outros tipos de reação, né? De repente, tentar ver o porquê das coisas, o que a gente pode tirar melhor daquilo, o lado positivo de todo o caos. Né? Eu fiz administração de empresas, eu tinha um professor que ele falava que o caos é a melhor oportunidade que todos nós temos de sairmos dessa situação melhores do que entramos e com algum aprendizado. Eu sei que a primeira vez que eu ouvi o professor falar isso, falei, gente, vim aqui ouvir isso, vai falar para mim que o caos é importante? Que isso, tá doido, eu quero viver a vida maravilhosa, tudo tranquilo, sem problema nenhum, e de repente estou dentro da faculdade, vem uma professora falar que o caos é importante, e gente. Por exemplo, vamos pegar exemplos do nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, quer fazer uma comida, vai receber um familiar numa Páscoa, né, que passou ontem, e, enfim, vários momentos durante o ano de reunião familiar, e eu não sei cozinhar nada, não sei fazer nada, sou péssimo na cozinha, mas eu preciso fazer pelo menos um bolo,
né? Um pudim. Então, assim, muito simploriamente comparando, é um caos dentro da gente, né? Eu não sei cozinhar sem fazer nada. Ui, caiu minha luz, gente. Mas, assim, me vejo dentro dessa situação que eu vou receber a família e eu quero pelo menos entregar um pudim. Aí eu vou para o site, tudo gostoso, ligo para a mãe, para a tia, para a avó, alguém me ensina quantas latas de leite condensado. Ah, leva leite condensado? Leva ovo, enfim. Então, a gente ali, naquele momento, numa situação difícil para a gente, que a gente quer dar o nosso melhor, é um caos. E a gente dá o jeitinho, a gente vai aprender. O pudim pode sair meio torto, não tem problema, mas a gente vai tentar buscar algo, extrair algo melhor daquela situação. E aí a gente começa a abrir assim a cabeça, né? E falar, pode ser que faça algum sentido. E se a gente trouxer para a nossa realidade de pandemia, posso falar por mim. Eu não tinha muita familiaridade com tanta tecnologia. Reuniões online, entrar no Google Meet. Primeira vez que eu ouvi falar em Google Meet foi na escola da minha filha, que mãezinha, as aulas vão para o remoto, tá? As crianças têm que ficar quietinhas em frente ao computador. Eu pensei, eu não vou conseguir. Como é que eu vou deixar uma criança de 8 anos, que era o caso, né, em 2020, em frente ao computador, Google Meet, Classroom, material, matemática, e a gente não precisou? Foi necessário. Foi um caos, sim, mas foi necessário. Então, voltando aqui para esse momento que a gente vem enfrentando, né, observando as coisas ao nosso redor, a gente vê, né, e às vezes a gente vê no próximo, ou um familiar, um amigo, ou até mesmo nós mesmos, nos colocando assim em situações mais difíceis, né? Dificultando para a gente mesmo alcançar alguns outros pontos, dar alguns passos em direção a coisas ou a momentos, ou até mesmo a pessoas que nos apoiem, que nos ajudem. E aí eu trouxe para vocês, só para uma reflexão desse momento, eu pedi para a Dani passar para a gente aí rapidinho, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem um livro chamado Amanhecer de uma Nova Era. Esse livro fala sobre a questão da transição planetária, né? E aí é um livro de Divaldo Pereira Franco, e em determinado momento lá do livro, um capítulo que fala sobre a grande, né, transição planetária, ele fala assim para a gente, só para a gente pensar aqui um pouquinho. Se as mentes humanas, em vez do cultivo, do egoísmo. Abre aí um pouquinho para a gente, Dani. Só mais um pouquinho. Tá todo mundo conseguindo ler, gente? Tá? Agora ficou melhor. Vamos lá. Eu vou ler para vocês. Quem não está conseguindo ler, que está no celular, não tem problema, não. Vou ler aqui para vocês. Se as mentes humanas, em vez do cultivo, do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. Então, aqui nessa mensagem de Manuel de Filomeno, ele já vem nos mostrar um pouquinho sobre essa questão das nossas escolhas. Porque, pessoal, a transição planetária ela já está ocorrendo, de qualquer forma, com a gente aceitando ou com a gente não aceitando. E nós estamos dentro desse contexto. Estamos todos juntos aqui neste momento reencarnatório das nossas histórias. E aí a gente pode escolher como a gente quer acompanhar tudo isso. Qual decisão nós, né,
Qual decisão nós vamos escolher, né, para a gente refletir? Nesse pedacinho aqui, né, a gente está falando de sentimentos, de pensamentos, de questões vibracionais. Como é que eu vibro? Né? Como é que o meu coração está? Ele está pulsando para o quê? Né? Para ondas negativas? Eu estou ajudando a engrossar o bloco da galera que vai dar ruim, vai dar tudo errado. Ixi, já era. Eu posso engrossar essa galera e dar mais força para esse pessoal. Ou a gente pode, que a gente vem fazendo isso aqui na Casa da Prece, graças a Deus a gente tem a Casa da Prece, a gente fala da realidade, porque a gente não está aqui para dizer para vocês que o mundo é cor-de-rosa, até porque o Espiritismo não traz essa mensagem, né? Vamos acreditar que o mundo é cor-de-rosa. Na verdade, o mundo ele é o que a gente precisa que ele seja, dentro das nossas escolhas do que ele vai ser também. Porque a gente vai chegar aqui, vamos consultar o nosso querido Livro dos Espíritos hoje, né? E nós vamos falar sobre o livre-arbítrio já já. Então é isso. A gente vai engrossar qual bloco? O bloco do amor, da compaixão, da bondade, da misericórdia? Porque olha o que ele diz. Dependendo, aqui no finalzinho, do que a gente escolher, certamente a gente vai estar proporcionando que os fenômenos programados para a grande mudança, que eles possam até se alterar, possam melhorar, que a gente seja pontinhos de luzes nas nossas casas, né? Que a gente possa emanar vibrações positivas de amor, de esperança para o mundo, para o planeta. Ah, mas eu sou uma gota no oceano. Mas o oceano é feito de várias gotas. Então é isso mesmo. Pode tirar, Dani. E aí a gente tem que pensar que cada um de nós, né? E isso é bacana, a gente ter essa consciência, que nós somos espíritos diferentes. Cada um de nós aqui nascemos em famílias diferentes, tivemos criações e realidades diferentes, e dentro de uma mesma família, de uma mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, nós também somos diferentes. Então, partindo desse princípio, né, nós somos pessoas com percepções completamente diferentes. Isso é bacana, porque cada um de nós, com a sua percepção, pode ir somando, né, a atitude, a vibração e o pensamento do outro. E eu estou falando isso, que somos diferentes, porque a gente não está aqui pretendendo que ninguém seja igual mesmo. Porque nenhum filho de Deus é igual. Os dedos da mão, da mesma mão, não são iguais. Se os nossos dedos das mãos não são iguais, né? Quem dirá que nós sejamos iguais? Se a gente for olhar a criação de Deus, graças a ele criou os animais com as suas funções nesse planeta. Ele criou as plantas, as árvores, os bichos, as flores, né? Cada criação, cada criatura nesse planeta tem a sua função, né? Então, nós não somos iguais, nem nas criações de Deus, né? Tudo que ele criou para nós. Ele juntou vários tipos de criaturas e de criações no mesmo planeta, para que a gente coabitasse esse planeta, que a gente se completasse, né? Que nós fazemos parte de todo o ecossistema do planeta Terra também, né? E os seres humanos não são iguais. Então, tudo bem, né? É bacana a gente ter essa reflexão, porque realmente não temos que ser igual a ninguém. O que a gente aqui está convidando é para termos, talvez, comportamentos mentais, pensamentos positivos próximos. Não são nem idênticos, são próximos. Porque cada um vai doar aquilo que pode do seu jeito. Quando a gente pega as crianças da evangelização infantil e pergunta quem quer fazer a prece, a gente tem várias formas de agradecer a Deus ali.
Então, eu tenho as crianças que rezam Pai Nosso, eu tenho crianças que rezam Ave Maria, eu tenho as crianças que falam o que estão no coração, crianças que falam uma frase pequenininha, e é maravilhoso, porque o que a gente tem em comum? O mesmo objetivo. A gente quer chegar no mesmo lugar, que é falar com Deus, que é fazer a prece. Então, é isso que eu estou falando. Então, não tem problema nenhum se as nossas percepções são diferentes. Mas a gente tem que tentar buscar um estado de consciência, né? Aproximado uns dos outros, para que consigamos distinguir o joio do trigo, para que consigamos entender: será que essa minha atitude aqui dentro de casa, essa minha forma de pensar, ela está contribuindo para tudo isso que está acontecendo? Está me fazendo bem tudo isso? Está sendo legal para mim? Está sendo legal para minha família? Né? Porque, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, né? O legal é que o brasileiro não desiste nunca. Isso é uma vantagem que a gente tem. Dá bem. E não vamos desistir, não. Mas eu estou falando sobre isso porque, às vezes, a gente coloca em cima da gente um grau de responsabilidade. A coisa pesa assim, tantas toneladas que ou a gente faz algo muito grande, né, muito assim, que a gente julga ser enorme, ou a gente não faz nada também. Porque isso é muito pequenininho, que é nosso julgamento que é pequenininho, né? Porque às vezes o que é pequenininho para mim, para Dani, é bastante coisa. E o que às vezes é bastante coisa para mim, de repente, para a Sueli, porque cada um de nós vai ter uma percepção da coisa e uma condição de resolver, né? De contribuir. E aí, voltando à questão das percepções, será que a gente não está desgastando a nossa energia com situações desnecessárias? Será que nós estamos fazendo as melhores escolhas de conversas em roda de amigo, de conversas na família? Nossas conversas estão levando a gente aonde, né? Será que a gente está fazendo da melhor forma possível as escolhas do que a gente vai assistir na televisão, do que a gente vai replicar, vai passar para o outro, né? Eu não vou nem falar que são fake news ou não são fake news, eu não vou entrar nem nesse mérito, porque, né? Mas assim, está valendo a pena, aquilo é legal. Tá passando pelo crivo do nosso julgamento. Se aquilo é bom para mim, então tá legal, vou passar para o outro, a gente está no automático. Porque tem hora que a gente realmente aperta o botão do automático e vai igual todo mundo, depois se dá conta, caramba, para que eu passei aquilo? Nem eu sei se eu acreditava naquilo que eu falei, nem sei se eu acreditava naquilo que eu vi, né? Mas aí eu já passei. Então, da mesma forma, será que as nossas escolhas estão sendo desnecessárias para o que a gente passa para o outro? E o que a gente está trazendo para dentro da gente? Onde é que a gente está buscando fonte de informação? Né? Onde é que a gente está buscando? O que está buscando fazer no nosso momento de lazer, com as nossas famílias? Será que a gente, dentro de tudo isso que está acontecendo, a gente de fato parou para pensar sobre isso? Está sendo legal? Não está sendo legal? E eu estou contribuindo? Estou prejudicando? Porque, pessoal, lá no trabalho é comum. Chega uma pessoa no setor e fala assim: nossa, você viu o que aconteceu? Parece até a fofoca, né? Mas, assim, parece que o grupo tem necessidade
de falar do outro, que não sei o que do outro, que do outro, que do outro. E aí, gente, qual é a boa? Aí é do outro. E quando você vê, fica ali um grupo de 5, 6 pessoas falando de coisas que não ia agregar a gente nada, a gente perdeu um tempo ali, sabe? Minou energia. Coitado do mentor espiritual do outro, né? Que está lá tentando ajudar. Nem sabemos se aquilo é verdade, se aquilo não é. E a gente estava lá. Você deu conta, caramba, e já foi. E não é por aí, né? A gente tem que ter consciência das coisas. E eu trouxe toda essa reflexão. Por quê? Porque eu acredito, né? Quando a gente olha o contexto que está acontecendo ao nosso redor, onde nós estamos inseridos, e paramos para pensar no que a gente vem fazendo. Só um minutinho, gente. Meu gato resolveu usar meu mouse. Fica quietinho. Desculpa. E resolvemos tomar algumas decisões. É bacana a gente raciocinar e ver se aquilo vai ser legal para a gente. Então, quando a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, vou abrir ele aqui, vamos falar sobre o livre-arbítrio. Primeiramente, livre-arbítrio, né? Assim, eu ia trazer a definição do Aurélio, aí depois falei, não, vamos bater um papo assim rápido, explicar para as pessoas que possam ainda ter alguma dúvida, né? Quando a gente fala da questão do livre-arbítrio, vamos falar assim, é o poder que a gente tem para decidir alguma coisa. É livre a mim arbitrar, igual o árbitro de jogo de futebol, que ele apita lá, foi falta, foi pênalti, não sei o quê, né? Está decidindo lá o que está rolando no campo de futebol. Então, quando a gente tem o livre-arbítrio, a gente está com o apito da nossa vida, né? Então, a gente apita se a gente vai fazer, não vai fazer, se a gente vai ser um pouco mais sensível, um pouco mais grosso. A gente está o tempo todo decidindo, né? E olha que maravilha, né? Kardec pergunta aos espíritos sobre o livre-arbítrio. E aí ele traz na pergunta 843, o homem tem sempre o livre-arbítrio? Será que a gente já parou para pensar nisso? Mas eu tenho isso mesmo? Isso é real? Né? Aí os espíritos respondem a Kardec. Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. O que é uma máquina? Ela precisa de alguém para ligar e de alguém para desligar. O micro-ondas precisa que eu diga se eu quero que esquente o arroz 30 segundos ou 1 minuto. Se eu botar o arroz dentro do micro-ondas e eu não falar para o micro-ondas o que eu quero que ele faça para mim, ele pode ser o melhor micro-ondas, a última geração, mais moderno, controle remoto. Ele não vai fazer nada, porque ele é uma máquina. Mas o ser humano não. Se nós temos, uma vez, a liberdade de pensar, também temos de agir. Né? Senão seríamos igual à máquina. Mas aí Allan Kardec continuou curioso, imagino eu, e aprofundou um pouquinho a pergunta dele. Ele perguntou assim, o homem, na pergunta 844, Livro dos Espíritos que nós estamos, o homem desfruta de seu livre-arbítrio desde seu nascimento? Caramba, né? Que pergunta! Desde quando... Não parei para pensar nisso, né? Desde quando a gente nasce, gente, será que a gente já nasce com livre-arbítrio? Será que Deus nos concede o livre-arbítrio depois de determinada idade, né? Ou a gente já nasce com essa possibilidade, né? E aí os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. A gente já vai refletir sobre isso, mas ele responde. Os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, porque o bebezinho não nasce andando, não nasce engatinhando, não nasce comendo. É disso que ele está falando. Então, na verdade, o bebê ele tem o livre-arbítrio dentro das suas possibilidades, porque ele é muito dependente do adulto ainda. Mas não disse que não nasce com o livre-arbítrio. Diz que ele tem ali, vou repetir aqui,
Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Então, se o bebê não pode engatinhar, ele não tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher se ele vai engatinhar para o colo do avô ou para o colo da avó. É porque ele não tem condições, né? Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Então, voltando àquela questão do bebezinho, à medida que a criança começa a andar, a gente fala: tira a mão daí, fulaninho. Não bota a mão na tomada que dá choque. Aí começa a querer enfiar o dedinho. Já é o livre-arbítrio. Ele já aprendeu a andar, ele já conseguiu ver, né, que tem um mundo além do bercinho, né? Além do cercadinho. Então, ele já quer botar o dedinho na tomada, ele já quer pegar um brinquedinho e enfiar no nariz, aquelas coisas tranquilas, né, que o bebezinho, a criancinha faz, né, que deixa toda mãe, toda avó, toda tia tranquila, que o olho fica assim, né? O olho não para. Tu tá conversando com a amiga e tá assim, aham, a criança tá indo para lá e a amiga tá aqui, né? Porque é uma benção. E aí continua. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. Não quero uva, quero maçã. Não gosto de suco de laranja, eu prefiro suco de limão. Então, o livre-arbítrio da criança vai ser dado à medida que ela vá conquistando, né, a maturidade das suas faculdades, né, do seu psiquismo, da forma de agir. Então, se a gente traz isso para a nossa vida adulta, sinto informar os senhores e as senhoras que sim, temos o livre-arbítrio desde quando nascemos. E que não temos a desculpa de que, eu pensei que era só depois que eu terminasse a faculdade, que eu ia ter livre-arbítrio, só depois que eu arrumasse um emprego, ou depois que eu casasse, ou depois que eu conseguisse, não sei, né? Nós temos desde quando nós somos, desde quando nós nascemos, e esse livre-arbítrio ele vai sendo conquistado mediante as nossas capacidades, faculdades de raciocínio, de decisões, como foi descrito aqui em relação às criancinhas, né? Então, isso traz a gente mais uma reflexão da nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, né? Dos nossos netos, nossos sobrinhos, que eles têm o livre-arbítrio, sim, mas são espíritos que reencarnaram há pouco tempo e que precisam de ajustes, de lapidações, estão sobre a nossa responsabilidade, quem tem a tutela de uma criança, de um adolescente, né? É bacana pensar sobre isso, eles têm, sim, a possibilidade de tomar algumas decisões, mas outras eles não têm ainda maturidade, como diz aqui na comparação com o bebê, né? O adolescente acha que está ganhando o mundo, mas ele não tem ainda muita noção. Então, dentro do que ele tem ali de conhecimento, ele ainda precisa da nossa orientação. E aí, uma vez que a gente já entendeu, né, que o livre-arbítrio nos permite o pensar e nos permite o agir, aí eu convido vocês a voltar à reflexão dos nossos pensamentos, mediante tudo o que está acontecendo nessa transição planetária. Uma vez que nós estamos aqui, até que se prove o contrário, que todas as nossas faculdades psíquicas, mentais funcionando, né? Nosso raciocínio está meio conturbado às vezes, meio chateado, meio entristecido com algumas questões, mas nós estamos aqui, né? Aí nós estamos inseridos dentro do contexto, por exemplo, de uma família. Como é que eu utilizo o meu livre-arbítrio nos meus diálogos? Né? Aquele familiar difícil. Aí eu gosto muito do exemplo da padaria, né? Da farmácia, porque na casa espírita, né? A paz de Jesus esteja conosco, convosco, comigo e contigo. Mas na padaria eu esqueço a paz de Jesus, porque a senhorinha furou a minha fila, né? Ou, enfim, aí ali a gente deixa a paz de Jesus para mais tarde, para 19h30, na casa da prece, né? Então, mas é o tempo todo, gente, é o tempo todo. É o tempo todo. E com todo o conhecimento que a gente tem, né?
que nós estamos encarnados, mas que o planeta tem os espíritos desencarnados também, né? Já estudamos aqui sobre as influências dos espíritos em nossas vidas. Então, em alguns momentos, podemos, né, permitir com que alguns irmãos desencarnados, menos esclarecidos ainda, necessitando de ajuda, enfim, de socorro, que eles nos influenciem mediante a nossa vibração, como a gente vai vibrar. A gente acaba atraindo. Então, quando a gente entra numa discussão na padaria, porque eu estava na fila, a senhora não estava na fila, e aí no final a fila anda e fica aí a senhora discutindo, mas, né? Mas a gente pode estar atraindo ali para a gente outras energias ruins, né? O que é a prece, por exemplo? O que isso tem? Vamos pensar aqui. A prece é a nossa mente, é o que está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que a gente eleva ao alto, a gente pensa, e cada um pensa no que traz mais paz. Uns vão pensar em Deus, outros em Jesus, alguém vai se apegar, de repente, devoto de algum santo, enfim, né? E aí eleva o seu pensamento e faz a prece, faz a oração, reza. Não importa a nomenclatura, importa a intenção, né? Mas é o quê? Energia. É o que saiu de dentro da gente. É o que a gente vibrou. Então a gente vai emanar coisas boas e vamos provavelmente receber coisas boas. Mas se a gente está, né, usando a língua, ferindo o próximo, se embreando em situações que não condiz com o que a gente acredita ou que a gente gostaria, né, que nós gostaríamos de receber, né, viver aquela experiência, a gente está usando o nosso livre-arbítrio da pior forma possível, né? E o pior é que a gente sabe disso, mas a gente esquece. Graças a Deus, Deus, na sua misericórdia e bondade, Ele nos perdoa, aí nos faz vir assistir uma palestra para lembrar de novo que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente tem a possibilidade de reconhecer os nossos erros, mas não é para nos deprimirmos. Puxa, vacilei, que droga, que chato, mas eu não quero mais aquele tipo de assunto aqui em casa, não quero mais essa discussão, não vale a pena, mina minha energia, vai pelo ralo. Que bom que a gente está ouvindo isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Para a gente ter essa possibilidade de repensar e de refletir sobre isso. E aí a gente tem várias possibilidades de escolhas, né? Várias possibilidades de escolhas. Ações mesmo do dia a dia, fazer algum trabalho em prol de alguma causa. Eu descobri, já tem algum tempo, achei tão legal de ter um projeto aqui no Rio, eu só não lembro direito onde é, posso até pesquisar, fico devendo a vocês, mas eu sei que é aqui na Zona Sul. Eu não tenho certeza se é no Catete, se é no Flamengo, de professores que se reúnem, né, para dar aula de graça para pessoas que estão com dúvidas. Eu vou pesquisar, eu juro que eu prometo que eu falo, eu vejo onde falo para a Dani divulga aqui quem tiver interesse. Então, assim, se eu sou professora e eu quero ajudar, né, tem esse projeto, eu vou lá, me inscrevo, sou voluntária, e tem criança, tem adulto, tem adolescente, sabe? É muito legal. E é bacana, é uma energia boa que você gira em torno de você e para o próximo. Copacabana e Botafogo, praças de Botafogo, Copacabana, a Daniela está escrevendo, a Amanda também. Então, eu não estou falando, gente, eu não estou falando nem de entidade religiosa, né? Porque às vezes a gente pensa, a Amanda falou que vai passar imagens depois. Obrigada, Amanda. A gente pensa que fazer o bem tem que ser dentro de uma instituição religiosa. Não, tem tanta coisa, né? Enfim, mas eu queria trazer vocês hoje para refletir sobre um detalhe muito, muito interessante em relação a livre-arbítrio, nossas escolhas e suas consequências. Eu dei um exemplo de lá da aula, então é uma ação, né? O verbo de ação da gente agir, fazer alguma coisa, botar a mão na massa, né? Mas eu quero convidar vocês a pensar na questão
do pensamento. Estou sendo meio redundante aqui, mas é isso. O meu livre-arbítrio em relação ao meu pensamento. Tá bom? Então, a gente já falou em outras palestras, outras pessoas já falaram, né, da gente ajudar, de se inscrever, de ir lá, de trabalhar na casa espírita, e como é que a gente trata o familiar, como é que a gente fala com o filho, com o pai, enfim, no ambiente de trabalho, como é que a gente lida com o colega, com o chefe, são ações. Eu quero trazer vocês para a gente juntos pensarmos em relação à nossa mente. O livre-arbítrio com a nossa mente, sem falar, sem uma ação, né, propriamente dita. Vamos pensar assim. É a ação do pensamento, só o pensamento. Né? A gente precisa amadurecer muito ainda para isso. Eu falo por mim mesma. A gente precisa amadurecer e lembrar do pensamento, que o pensamento é força. Né? Então, ele vai ser força para as coisas boas que você pensar e para as coisas ruins que você pensar. Ele vai reverberar dentro de você, ele vai refletir dentro de você das coisas positivas, de como você vai trabalhar a sua fé no recolher da sua casa, do seu lar, naquele cantinho. O que está passando pela sua cabeça nesse momento? Qual é o pensamento? Se nós fôssemos agora parar para pensar, qual é o pensamento que nesse momento ele está me conduzindo na minha vida? Ninguém precisa me responder. Isso é a gente com a gente mesmo. É a gente com a gente com Deus. Né? Qual é o pensamento que está sobrepondo, que está preponderante, que está sendo mais forte? Aquele primeiro que veio já, você já respondeu. Eu já estou lá na terceira, quinta pergunta, mas o primeiro que veio na sua mente é esse aí que está valendo. Já estou na quinta pergunta, já vem na primeira que eu joguei, ele já veio. Aí, então, vou jogar outra pergunta. É esse pensamento que você quer ter? É esse pensamento aí. Olha, podem ser muitos, gente. Pode ser de paz, de amor, de caridade, de ansiedade, de angústia, de medo, de raiva, de tristeza, de alegria, de N coisas. Frustração. É o que veio na tua mente. Esse pensamento aí, esse sentimento, essa sensação, ele é o que você quer? É ele que você quer que te acompanhe até o final da semana? Vamos botar um prazo menorzinho para ficar mais fácil para a gente tentar trabalhar. Vamos botar prazo curto. Esse pensamento é o que você quer que te acompanhe de segunda até sexta-feira? Esse pensamento tá legal para você? Te faz bem? Olha, gente, se te faz bem, mantenha ele e vai, e segue. Mas se não te faz bem, o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio de pensar? O livre-arbítrio não é decidir só a compra do mercado, o que eu vou almoçar amanhã, qual é a escola que meu filho vai estudar, qual é a roupa que eu vou vestir, se eu vou ser legal ou não. Não, é o pensamento também. Então, voltando lá no início da nossa conversa hoje, né? Do mundo transitório que a gente está vivendo. Estou levando meu pensamento para o quê? Quando eu escuto as notícias, o que eu penso? Penso igual todo mundo, estou pensando diferente. Se eu falar que penso diferente, vão me criticar. Aí eu resolvo pensar igual todo mundo para ser igual a galera. Você não tem que ser igual a galera, você tem que pensar aquilo que vai te trazer um equilíbrio espiritual, vai te colocar no teu eixo, vai te trazer uma paz interior, para que você, tendo essa sua paz interior, você consiga ter forças para viver tudo isso. Ah, Cíntia, meu pensamento não está legal. Ok. Parabéns por conseguirmos identificar isso. Que às vezes a gente nem para pensar nisso, a gente vai tendo esse pensamento, ele vai embora. Ele vai corroendo a gente por dentro e a gente vai para. Coitado quem tem pet em casa, do gato, do cachorro. Coitado desses bichos. Sabe lá, gato puguento?
Você vê, né? Eu estou dando a palestra hoje, pedi tanto a Deus concentração que o meu gato veio aqui, mexeu no meu mouse. Olha que gatinho fofinho. Talvez se fosse em outro momento eu falar, gato, sai para lá, gato, entendeu? Mas é isso, né? Como a gente se coloca, em que lugar nós estamos. E aí eu vou além, vou fazer uma outra pergunta. É a primeira resposta que vale, hein? Você já identificou o seu sentimento. Já disse para você fica bem. Você tem o livre-arbítrio de mudar a partir de agora. Tentar mudar. Não vou ser, não vou ser negligente com ninguém aqui, dizer que a gente vai mudar, estalei o dedo, mudei, eba! Então ninguém ia ter problema, né? Não é isso. É a sua vontade de mudar que é importante. Se você vai mudar em um dia, em meia hora, em um mês, uma semana, um ano, o importante é o start, é o iniciar, é a vontade, é o identificar do sentimento, ter o livre-arbítrio de saber que ele não está legal e que, assim como uma criança, lá com 5 anos, consegue decidir se ela prefere pirulito ou chocolate, a gente com mais de 20, 30, 40, 50, a gente já consegue decidir se a gente vai manter ou não, continuar nessa linha de pensamento, de sentimento. Então, a minha segunda pergunta e assim, cadê Deus? Eu não sei se eu vou perguntar de novo. Cadê a fé? Você está fazendo o que com a sua fé? Cadê Deus nessa história? Jesus? Não é, Cíntia? Eu não entendi a sua pergunta. Vou falar. O livre-arbítrio, eu até anotei aqui, para eu não esquecer, porque na emoção a gente esquece, né? O livre-arbítrio está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. No capítulo 10, da Lei de Liberdade. Então, dentro do Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala das leis morais. Dentro das leis morais, tem um capítulo que fala da Lei de Liberdade. E dentro da Lei de Liberdade, fala do livre-arbítrio. Mas quem criou a Lei da Liberdade? Deus. São leis de Deus. Então, se Deus criou a Lei da Liberdade para você escolher o seu livre-arbítrio, ele está te esperando. Ele está esperando você decidir o que você quer fazer. Para onde você quer virar? Ele não vai. Ele vai lamentar muito, mas ele vai esperar você pedir. Porque ele não pode interceder na sua vontade, porque o livre-arbítrio é seu. Então ele vai pedir, ele vai esperar você pedir, ele vai esperar você decidir, você se conscientizar, você entender em que momento você está. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele não pode ir contra a lei que ele mesmo criou. E aí, se você, a partir deste momento, que está olhando esse nosso estudo, nosso bate-papo, da lei, né, do livre-arbítrio, por um outro prisma, por um outro olhar, as nossas escolhas e as suas consequências, eu tenho que falar para vocês que ele está esperando. Está esperando as nossas decisões. Ele não vai se negar. Jamais. Quantas vezes já não ouvimos falar que se o nosso pai não deixa faltar um alimento para um passarinho, né? A natureza é perfeita, gente. Existe a cadeia alimentar, né? Um bicho se alimenta do outro bicho. A abelha, o pólen cola na patinha, vai levar a plantinha, a florzinha para outro lugar. É tudo perfeito.
O rio deságua no mar. Tem a nuvem, chove, condensa, cai, cachoeira, vira rio. O rio corre, encontra o mar. Até a nuvem em cima da montanha, que chove, que vira cachoeira, que vira rio, corre para o mar, está todo mundo interligado. Imagina se Deus vai negar um pedido nosso. É para a gente refletir mesmo. Kardec já falou para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O que isso quer dizer? Né? Estamos aqui bebendo da fonte para nos ajudar realmente. As más inclinações, nesse exemplo que eu estou trazendo, são os nossos pensamentos mesmo, que eles que nos sabotam. Não é ninguém, não. É a gente com a gente mesmo. Então, a nossa transformação moral parte da gente, com a gente, não precisa contar para ninguém. Sou eu comigo no meu canto, na minha casa. E aí, só para a gente, que eu acho que vai ser legal, vai ser bacana, eu trouxe para vocês uma mensagem do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Pode compartilhar aí. Esse livro é maravilhoso, ele é baratinho, é um livro com várias mensagens. E aí eu trouxe a mensagem 133. Vou ler aqui com vocês me acompanhem, para a gente tentar entender o porquê que tendes. O que a gente tem? O que cada um de nós temos aqui, né? Que tendes? Quantos pães tendes? Né? Quantos pães nós temos? E disseram-lhe 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo, procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Então, Jesus precisava ter uma base para poder ir e materializar o socorro que era necessário. Quantos pães tendes? Perguntou Jesus. A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Percebam que até mesmo Jesus precisava entender o que tinha ali. Quantos pães tinham para matar a fome de todos? Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando, ainda sobrou, apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Mesmo a usina maior que existe precisa da tomada, né, para ligar a luz. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno
de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco.